Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Irmãos, bom dia. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Louvamos o nome dele por mais essa escola bíblica dominical. Que ela seja usada para a glória do nosso Deus. Nesse mês de junho, nós temos duas datas que a igreja lembra em seu calendário eclesiástico, que é o aniversário da igreja, ou melhor, o aniversário do nosso primeiro organização do nosso primeiro presbitério, e também oramos em favor do nosso jornal, o Presbiteriano Conservador. Então hoje nós procuraremos, tanto na escola quanto por ocasião do culto, lembrando dessas datas importantes para a nossa igreja e ao mesmo tempo orando em favor da igreja como denominação, também orando em favor do nosso jornal. Nesta manhã faremos a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João. Faremos essa leitura no capítulo de número 21, os últimos versículos, o 24 e o 25 diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 352 do nosso Inário Novo Cântico. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, dá-me a letra além a ti, Senhor, medita no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra de Deus também nos alimente e nos sacie, assim como também aqueles pães saciaram aquela multidão que fora alimentada por Jesus Cristo. Nós fizemos essa leitura nesses dois versículos. Nós procuraremos estar destacando algumas coisas a respeito do livro, em si, do Evangelho, e fazendo uma comparação também com a nossa responsabilidade que temos em divulgar os feitos de Deus, a palavra de Deus, e isso por meio também do nosso jornal. Nós temos algumas informações, eu não vou ler aqui o histórico do jornal Presbiteriano Conservador,
até porque é um pouco extenso, mas nós sabemos que esse jornal ele surgiu praticamente, né, ali com a organização da Igreja Presbiteriana Conservadora no Brasil. Então nós temos aí um jornal, né, que acompanha a denominação desde a sua fundação. E esse jornal ele tem alguns pontos que devem ser observados com respeito à sua publicação. E no digesto de 1942, ali algumas coisas que foram tratadas a respeito ou recomendadas ao diretor do Presbiteriano Conservador, dentre elas, né, aqui nós vemos a questão, né, de publicação de artigos por parte de ministros ou quem fosse ali, né, proferir discursos oficiais. Nós também temos a observação que esse jornal deveria ali estar observando, né, as festas da igreja e assim como também, né, demais eventos da igreja, né? Se preocupasse com a questão, né, das federações também, observando, né, e tanto federação de na época, embora não usasse, né, esse termo ainda federação, mas se preocupasse, né, com a igreja como um todo, a ala feminina, infantil e assim por diante. E eu acredito, né, que esse jornal ele ainda continua, né, com esse objetivo, né, de estar publicando artigos, de estar correspondendo aí ao interesse, né, de divulgar as atividades da igreja. Algumas igrejas enviam, outras enviam menos, mas o jornal tem feito isso o tempo todo. Também tem servido aí para divulgar, né, as decisões de concílios, também decisões de sociedades, confederações, federações. Então é um órgão que nasceu junto com a igreja e caminha junto com a igreja a fim de fazer com que ela possa, né, se inteirar, as igrejas de perto, as de longe, possam ter notícias, possam orarem juntas e se alegrarem também, né, com as suas festas. E ao mesmo tempo, né, procurar por meio desse órgão ter, além de informações a respeito de concílios, também ler artigos, né, tanto na área de teologia como também na área eclesiástica. Então nós temos aí, graças a Deus, um recurso, um meio que a igreja pensou e colocou em prática e continua mantendo. Então vamos orar em favor do nosso jornal. É um meio que nós temos, né, da igreja para que ela tenha os meios, recursos de se interagirem. Hoje, com o advento da internet, nós também temos uma página e essa página ela traz ali, podemos dizer assim, além dessas mesmas informações do jornal, também outros recursos, né, ali com artigos e também, né, com agora, né, com a parte onde os nossos irmãos, né, e demais pessoas que acessam a página têm condições de acompanhar ali devocionais diárias. Então vamos orar e pedir a Deus em favor desse órgão da igreja. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por essa bênção em podermos nos reunir, mesmo que por meios digitais, nesta manhã, para podermos servir ao Senhor por meio do nosso estudo, por meio, ó Deus, também da comunhão, das orações, enfim, ó Pai, nós te agradecemos por esse domingo e te agradecemos, ó Deus, por podermos lembrar essas datas comemorativas da Igreja Presbiteriana Conservadora, a respeito do seu jornal e também da organização do seu primeiro presbitério. Abençoe, ó Deus, nós pedimos as pessoas enfermadas, tenha misericórdia, ó Deus,
Abençoe também as que estão se recuperando, que sejam guardadas pelo Senhor. As famílias enlutadas, que o Senhor esteja enxugando as suas lágrimas. Aos que estão com saúde, que estão bem, ó Deus, que sejam gratos a Ti. E pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor abrande essa pandemia e que nós, em breve, né, voltaremos nos reunir nos templos a fim de servir ao Senhor com esse desejo que certamente está no coração de cada um. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Embora nós não temos nas Escrituras, né, podemos dizer assim, um versículo ou um capítulo que fale abertamente a respeito do jornal, né, presbiteriano conservador e nem de outros jornais. Mas nós temos a palavra de Deus que foi dada a nós e temos, né, aí, graças a Deus, né, ela na nossa língua redigida, né, em várias, vamos assim, em vários formatos também, embora, né, o conteúdo seja mantido o mesmo, isso porque a palavra de Deus não muda, nós temos vários meios, vários recursos para lermos a palavra do Senhor. O que eu quero destacar é que um dia Deus mandou que fosse escrito, Moisés obedeceu, e de lá para cá nós temos aí, no mínimo, né, vamos dizer assim, uns 1.500 anos aí de escrita, e ela foi preservada, e nós temos hoje esse acesso. Esse texto de João, ele finaliza, né, eu não li apenas os últimos versículos, porque ele encerra, né, aqui o Evangelho, o próprio, né, apóstolo dando esse testemunho e dizendo que se todas as coisas, né, aqui que Jesus fez fossem relatadas uma por uma, a ideia, né, aqui é de que nós teríamos, né, aí livros sucessivamente, né, sendo escritos. Eu acredito, né, que hoje muitas coisas que Jesus fez continuam sendo escritas, aquelas não mais como inspiradas, mas através da história da igreja, da vida dos servos de Deus, né? Então essa história continua ainda sendo escrita, continua sendo relatada, né, aí, com certeza, né, para a glória do nosso Deus e também para o benefício da igreja. Como eu disse, né, o nosso jornal ele tem esse objetivo de relatar as festas relacionadas à igreja, como também outros eventos, assim como também esse jornal procura, né, podemos ver aí praticamente, né, nos últimos números, trazer uma palavra do presidente da igreja, também tratar a respeito de artigos escritos por pastores, né, comprometidos com a doutrina, com a fé reformada. Então, e esses feitos da igreja e dos líderes da igreja continuam sendo relatados, não como inspirados, mas como sendo fonte, né, aí de bênção de Deus para o andamento da igreja presbiteriana conservadora no nosso país, né, e onde Deus achar, né, por bem levar aí hoje, né, por meio, como citamos, da internet em qualquer parte do mundo, a nossa mensagem. Mas eu quero me ater um pouco aqui nesse texto de João e até poder tirar para nós aqui algumas lições, né, na conclusão desse evangelho. Eu até quero destacar aqui alguns requisitos, né, que fazem alguns requisitos que tornam, né, esse evangelho ou os escritos de João tão importantes, né, para a vida da igreja, para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, João, ele procura frisar aqui para nós, né, a sua responsabilidade com aquilo que ele estava escrevendo. Então nós sabemos, né, que uma pessoa pode escrever um texto ou outro e nem colocar ali o seu nome, nem querer, né, ali aparecer como autor.
Isso nós temos até, eu acredito que pela providência de Deus, né, nós temos aí alguns livros e também cartas, no caso a carta aos Hebreus, que nós não temos ali um autor identificado, mas nós temos com certeza a convicção de que essa carta foi inspirada por Deus, assim como os livros também, né, que não trazem ali diretamente o nome do seu autor. Mas aqui nesse evangelho nós vemos que João, ele diz que ele mesmo é que o apóstolo, né, ali amado, é que dava testemunho dessas coisas, né? Então isso nós podemos ver como sendo para nós, né, uma ideia de credibilidade. Nós temos uma das cartas do próprio João, que ele fala a respeito de um homem chamado Diótrefes, que deu a ele muito trabalho, como ele mesmo fala ali, né, tanto para João como também para a igreja, que à medida que enviava ali missionários, esse homem atrapalhava de uma certa forma, não os recebiam ali como servos do Senhor, né? Ainda atrapalhava a igreja a fazer isso. Então, ali parece que esse homem, esse Diótrefes, ele não levava tão a sério, mas o apóstolo João, para nós como igreja, a sua palavra como inspirada, ela sem dúvida nenhuma, né, de suma importância para nós. Esse evangelho mesmo, escrito bem depois dos outros evangelhos, ele já procura ali tratar de um problema, né, que infelizmente, né, já afetava ali o cristianismo, podemos dizer assim, né, trazia problemas para a igreja da época, que era a questão do gnosticismo. E aqui esse evangelho ele procura destacar, né, a deidade de Cristo, não apenas como alguns diziam, né, um demiurgo, mas como o próprio o Filho de Deus, né, vindo ao mundo, né, essa deidade de Cristo, ela é destacada lá no primeiro capítulo, e ele encerra falando: olha, eu é que dou testemunho disto. Esse apóstolo, esse que escreve, dá testemunho dessas coisas. Então é muito importante para a igreja, é muito importante para o conservadorismo, vamos dizer assim, no sentido bíblico da palavra, que as pessoas que escrevem, as pessoas que procuram, né, aí pregar, ensinar, sejam comprometidas com a verdade, para que possam dizer, né, possamos, né, ter uma base, né, o fulano escreveu, foi ele que disse, então é uma pessoa comprometida com a Bíblia. E aqui o texto, né, nos fala o seguinte, né, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, né? Então ele está ali colocando o seu nome como sendo ali, né, um recurso para dar credibilidade a esse evangelho. É claro, né, que acima de tudo ele é inspirado, mas João está dizendo: olha, eu dou testemunho do que eu estou escrevendo, são coisas, né, que ele viu, coisas que ele ouviu, que ele aprendeu, né, ali também com a história da igreja, né, que já estava em franco andamento. Então nós precisamos de ver nos nossos articulistas, nos nossos líderes e nas pessoas que se dizem presbiterianas conservadoras, esse comprometimento, né, ali, não só em falar, mas viver, dar testemunho daquilo, né, que nós temos pregado aí já nesses 80 anos de igreja presbiteriana conservadora. Então, além da credibilidade, nós vemos também, né, que João, ele fala a respeito da veracidade. Ele diz: isso é verdadeiro. Eu acredito, né, que para muitas pessoas isso não faz sentido, até porque nós vivemos numa época em que aquele que escreveu ou deixou de escrever não faz muito sentido para muitas pessoas. Tá? Não, o importante é a mensagem, o importante é o que ficou registrado. Não,
é a lição que é tirada. Não, nós precisamos de trabalhar, né? Ainda mais que nós cremos que a Bíblia é uma regra de fé e prática, é um manual de vida, então não pode ser apenas, né, uma mensagem que eu tiro para mim, que o outro tira do seu jeito. Ela tem que ser algo, né, que sirva para todos, em todas as épocas, como recurso, né, de vida, de fé e prática. Eu não, como disse, não teríamos e nem teria a pretensão de ler aqui esse evangelho inteiro nesses minutos que nós temos de escola bíblica dominical. Mas os irmãos que já tiveram, né, e têm essa oportunidade de ler, de estudar esse evangelho, sabe que João procurou aqui não só, como diz, mostrar a deidade de Cristo, mas mostrar também o seu ministério e também, né, de tudo isso que ele mostrou, né, ele procura, né, deixar bem claro que ainda tinha muito mais coisa e tem muito mais coisas para serem mostradas. Lucas também faz isso. Lucas, ele escreve para Teófilo um evangelho e depois ele fala lá em Atos dos Apóstolos, né, que ele estava continuando ainda a relatar o que Jesus começou a fazer e ensinar, e a ideia, né, de que a igreja continuaria, Jesus continuaria através da igreja, né, o Espírito Santo enviado continuaria a fazer a obra. Então o nosso jornal não é uma Bíblia, nós não temos a arrogância de tratá-lo, né, como algo inspirado, mas nós precisamos de entender, ou pelo menos, né, fazer com que o que ali é escrito, o que ali é relatado, seja uma verdade para a igreja, uma verdade para os nossos dias, né? E assim, desde a sua fundação até hoje, eu acredito que os que estão na direção, os que enviam as suas matérias, se preocupam com a questão doutrinária, se preocupam também em transmitir ou passar informações ali que são para o bem da igreja como um todo, e não só para noticiar que aconteceu isso ou aquilo. Quando a gente lê, houve um batizado em tal lugar, é como se fosse um irmão, né, que está vindo não só para a fé, no sentido, né, a fé salvadora, a fé, mas também para a nossa denominação. É como se estivesse nascendo, né, ali alguém para a família conservadora. Quando nós lemos que houve um passamento, deve também nos levar a pensar nas famílias que estão sofrendo. Quando alguém escreve um artigo, quando alguém relata ali alguns acontecimentos, são notícias da nossa família conservadora e, claro, né, como igreja de Cristo também, que deve certamente, né, tá procurando ser... o nosso jornal precisa de ser, né, verdadeiro para que a igreja se beneficie. Então, é a questão da responsabilidade, né? Quem está escrevendo precisa de ser responsável para que quem lê possa dizer não, eu acredito, para que tenha credibilidade, e para que algo tenha credibilidade, ele precisa de ser verdadeiro. Então a responsabilidade, a credibilidade e a veracidade. E nós vemos isso no Evangelho de João. Ele encerra o seu Evangelho dizendo, olha, eu dou testemunho disto. E dou testemunho de que isso é verdadeiro. E ele ainda diz aqui, né, que tinha plena certeza de que Cristo, né, continuaria, né, ali fazendo, e como certamente, né, tem feito até hoje por meio aí, né, do ministério da igreja e por meio, né, de todos aqueles que se envolvem para que a verdade de Cristo seja propagada. Então eu quero deixar aqui nesta manhã para os nossos irmãos, né, que nos acompanham, para as pessoas também que nos acompanham que não são membros da igreja. A igreja conservadora, então, tem nesse mês de junho esse motivo de oração, agradecer a Deus pelo seu jornal, e como eu disse hoje, também pela nossa página que nós temos na internet, né, ali podemos dizer um portal também, né, que Deus abençoe
para que o intuito do jornal ali no começo, que era alcançar toda a igreja, né, homens, mulheres, crianças, que era também ser um meio para que líderes publicassem ali os seus discursos, fosse também um meio de divulgação para com respeito às festas e demais adventos da igreja. Que Deus abençoe, que hoje nós continuemos com esse mesmo propósito, né? Hoje nós temos muito mais história conservadora que em 1940. Com certeza, né, quem guarda esses jornais, hoje nós temos aí também disponibilizado na internet, né, vários números. Quem guarda pode ver, né, que a igreja ela já debateu temas teológicos, questões ligadas às liturgias, questões também ligadas, né, aí a temas contemporâneos, além, né, da divulgação de tantas bênçãos de Deus no seio da igreja conservadora, como também, né, infelizmente, ela também noticia passamentos, mas ao mesmo tempo, né, esse jornal, né, ele continua sendo e será com a certeza, né, uma bênção para a igreja. Então lembre-se disso, no Evangelho de João nós temos responsabilidade com a verdade para que isso viesse, né, a ter credibilidade. Então ele destaca isso nesses versículos: eu sou aquele que dá testemunho e esse testemunho é verdadeiro. Então isso traz, né, ou para nós nos dá a questão de credibilidade. Nós lemos o Evangelho de João como palavra de Deus. Então nós precisamos de ler o nosso jornal como sendo um recurso da igreja que preza pela responsabilidade em divulgar, né, aí as notícias da igreja e fazer isso com veracidade. E claro, né, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude para que as pessoas que leem, as pessoas que buscam nesse recurso meios, né, de crescimento, que cresçam espiritualmente, que desenvolvam doutrinariamente, que desenvolvam também como igreja, em comunhão, participando, né, aí nas mesmas alegrias e também chorando com aqueles que choram. Que Deus nos ajude e que mantenha esse jornal enquanto Deus for servido e que tudo seja para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e guarde a todos que têm contribuído para que esse jornal continue sendo usado pelo Senhor e para o bem da igreja. Amém. Nós, os teus servos,